A gente teve uma notícia agora, vê se você acha pra gente aí, que o Papa, ele aprovou a ordenação de padres gays, é isso? Qual que é a notícia? E teve o maior reboliço aí, um monte de gente comentando, vê se você acha a notícia pra Justamente, gente. o Papa Francisco ele tem trazido à tona várias discussões que há séculos têm sido faladas na igreja. E o Papa Francisco traz isso à luz com muita naturalidade, até pelo jeito dele latino de ser, né? Ele coloca tudo na Caliente. mesa, né? Aquela coisa, vamos colocar isso aqui na mesa, vamos falar sobre isso, né? E chama a imprensa. Então veio um documento agora que é fruto de anos de reflexão, que homens com tendências homossexuais podem ser ordenados padres. Até então, a última orientação que existia na igreja, depois de tantas, era do Papa João Paulo II proibindo definitivamente que qualquer candidato ao seminário que tivesse inclinações homoafetivas ou homossexuais não fosse aceito nos seminários. O último documento foi do Papa João Paulo II, se eu não estiver enganado, no ano de 2002. Agora o Papa Francisco trouxe à tona uma discussão muito antiga, anterior a esse documento do João Paulo II, que já é uma resposta a essa discussão. O Papa Francisco disse: homens com tendências homoafetivas ou homossexuais podem ser ordenados padres. Porém, nós temos que lembrar que a homossexualidade na igreja, ela não pode ser vivenciada. Portanto, ele pode ser ordenado desde que ele viva a castidade e o celibato. Olha lá. Isso é a obrigação. Isso. Então, desde que você se comprometa com o celibato e com a castidade, você pode ser ordenado padre, porque aqui nós não estamos falando da inclinação sexual, se você é hétero ou se você é gay. Nós estamos falando do quanto você está disposto a viver a sua castidade e o seu celibato. Porque a discussão não pode girar em torno do gênero, não tem que girar em torno daquilo que eu tenho atração, porque a igreja ela é celibatária para os seus membros. É uma igreja casta. Então aqui não me interessa se você gosta de homem ou de mulher. Aqui interessa se você está disposto a ser celibatário e casto. Então o mérito da igreja não é discutir se os gays podem ser padres, se os héteros podem ser padres. Porque não entra na discussão se o hétero pode ser padre. Porque existem muitos gays dentro da igreja que são ordenados e que vivem uma vida de santidade, castidade, celibatário. E existem muitos héteros que possuem até filhos dentro das paróquias. O quê? Então, do que nós estamos tratando? É uma questão moral. Então, a discussão não tem que girar em torno se o padre gosta de homem ou de mulher. A discussão da igreja ela precisa de ter uma racionalidade de tratar se este indivíduo, gostando de homem ou de mulher, será celibatário e casto. Na verdade, quando o Papa Francisco faz isso, ele traz uma discussão muito redundante E muito ampla até até. irônica. Porque, na verdade, ele está dizendo assim, não interessa se é heterossexual ou homossexual, o que interessa é a vivência do celibato, é sobre isso que a igreja a santidade está do disposta celibato, do ministério. a discutir, é sobre isso que a igreja tem que cuidar. Não é sobre se a pessoa se interessa ou o desejo dela está orientado para homens ou para mulheres. Então, no fundo, é uma discussão ampla, é uma discussão rica, mas ele traz um tom de redundância e de ironia. E ao mesmo dizendo tempo, assim, tirem o foco disso, porque esse não é o parem de foco. olhar para isso, porque a igreja não é isso. Até porque se a gente for olhar para isso, a gente vai ter que fechar muita paróquia. Como diria Bento, voltaremos a ser 12. Então, assim, nós temos que olhar pelo propósito da igreja. Os ministros da igreja querem viver o celibato e a castidade? Querem viver de acordo com aquilo que é prometido pela igreja? Se estiverem dispostos e conseguirem vencer essa inclinação, tá tudo certo. Agora, a gente não tem que olhar e dizer, porque tem inclinação gay, não pode. Peraí, vamos olhar pros héteros também. Não vamos olhar só pros gays. Porque às vezes o gay tá vivendo o celibato e o hétero não está. Então o problema é a questão moral, não é a questão de gênero e de sexualidade. Então as pessoas começam a demonizar demais, porque agora o Papa permitiu gay ser padre.
Peraí, a igreja tem 2000 anos, você tá fingindo que tá descobrindo isso hoje? Agora vai ser cor-de-rosa. Isso, agora vai todo E mundo aí usar a discussão ela é muito irônica, porque realmente, se você for olhar para a homossexualidade no meio sacerdotal, nós fecharíamos então a maioria das igrejas. Em todas Então as é uma grande instituições ironia. patriarcais, lógico. É uma grande ironia. Toda instituição que trabalha, seja só o patriarcado, matriarcado, seja de homens e mulheres, isso vai existir. Nós estamos falando de sociedade. Nós estamos falando de sociedade. A igreja é um homens recorte inseridos da na sociedade. Agora, o que a Igreja Católica Apostólica Romana nos pede a nós, ministros, é vivam a coerência daquilo que vocês prometeram de acordo com o pedido da Santa Igreja. Eu falo, é uma experiência para nós que temos uma vida ativa. Eu, com meus 44 anos, eu tenho uma vida ativa. Se você quiser deixar de ser padre hoje, casar amanhã para ter relação sexual, eu tô pronto. Por quê? Porque eu nasci para poder reproduzir. Você é um Todo ser humano, biológico. sou um ser biológico. Todo mundo que veio ao mundo para reproduzir-se. Gerar vida. Para gerar vida. Lógica da vida. Então, a castidade, o celibato, é um convite sobre-humano que nós recebemos e que ninguém é obrigado a aceitar. Nós aceitamos por liberdade. A igreja não nos impõe. Ninguém entra na igreja não sabendo que ela é celibatária e casta. Todo mundo que entra, entra sabendo. Claro. Então, se lá dentro tem a inclinação para fazer diferente, teve porque não assumiu o compromisso com a igreja. E você já sofreu muito com isso? Porque eu vi num vídeo você respondendo alguém que perguntou o fato de você... mas o seu jeito de falar é meio Muito afeminado, Deve as ter pessoas sofrido sempre bastante. dizem. O que você responde? Fora da igreja eu nunca sofri com isso. Dentro da igreja? É só dentro da igreja que eu sofro. É com mesmo? isso. é o Sim. ambiente onde o preconceito é Na validado. escola, meus amigos, sofria bullying. Nunca. Os meus amigos, inclusive, assistem tudo que é meu. É mesmo? Nós temos um grupo de 42 amigos que nós crescemos, estudamos a vida inteira juntos legal. e nos reunimos todos os anos até hoje. Eu sou o único que não tem filho, porque eu sou o único celibatário. O resto tá tudo cheio de menino, velho e gordo. E careca. E careca. E as meninas tudo plastificadas de peito. Eles vão amar ouvir isso. Então, com o meu grupo de família, de amigos, eu nunca sofri preconceito pelo meu jeito afeminado. Nunca. Porque isso nunca foi uma definição da minha sexualidade. Pelo contrário. Agora, dentro da igreja, os católicos apostólicos romanos de comunhão diária, véu na cabeça e não sei o que mais, e vamos rezar com o querido Frei Gil às 4 horas da madrugada que você foi, cochilou, quase caiu, eu vi. E, enfim, foi uma treta boa aquela. Foi? Então, Naquele horário eu não cochilo, porque é o horário que eu tô mais acordado. eu também. Mas assim, é esse povo que são os Que aponta o fariseus dedo. de hoje. São os fariseus de hoje. Que tem a coragem de entrar no perfil de um padre que decidiu livremente porque eu não preciso da igreja para viver. Eu sou um profissional. Eu não preciso da igreja para viver enquanto ser social. Eu preciso da igreja como mãe e mestra para poder sustentar a minha fé e aquilo que eu acredito enquanto a minha persona religiosa. Mas socialmente, financeiramente, eu não preciso da igreja para nada. Eu apenas tenho os meus direitos que precisam ser garantidos por ela. E porque eu sou um membro. E respeitados. E que isso fique muito claro. O que é meu, que me pertence e que ainda não está no meu bolso, precisa de meu bolso. Porque se a igreja me deve, ela me deve o que é meu. Então ela precisa de me pagar. Então aí é uma questão de justiça. Não estou pedindo caridade. Caridade é quando eu peço o que é seu, você tira do seu e me dá. Agora, quando o meu está no seu bolso e eu te peço para você devolver, eu estou te pedindo justiça. Porque o que é meu está no seu bolso, portanto me devolva. Isso é justiça. E se você não devolver, você está sendo injusto. E a igreja não pode ser injusta. Vou falar como padre. Eu amo, dou minha vida pela igreja católica, vocês sabem disso. Mas em questão de acolhida e respeito fraterno, a igreja católica é uma pequena aprendiz. Infelizmente. E Ela a tem igreja muito pra evangélica é aprender. uma grande mestra nesse sentido. Não à toa atrai milhões e milhões de pessoas, especialmente no contexto de vulnerabilidade. Quando você pega no Rio de Janeiro, você tem um aumento da população evangélica que é algo desproporcional. Mas por quê? Porque as pessoas precisam de acolhimento. E nesse sentido, a igreja evangélica é muito mais acolhedora. Demais. E Então, nós num estamos contexto falando- de vulnerabilidade social, a igreja evangélica cresce muito.
E nós estamos falando de um contexto de sociedade onde está todo mundo exaurido, todo mundo cansado. Sem segurança, Sem nada. Nós não temos estabilidade emocional, física, psicológica, política, moral, ética. E de repente você vai para um movimento de acolhida, de espiritualidade, as pessoas estão ali para te apontar dedo, para dividir, para criar pulsões de ódio, né? Então por isso que eu falo, essa pequena senhora de 2000 anos de idade, que é a Santa Igreja Católica, por conta dos homens que fazem parte dela, ela ainda é uma criança engatinhando, uma pequena aprendiz em matéria de acolhida e respeito ao próximo. Essa é uma grande verdade. E em relação ao que podem te perguntar também, sempre, padre, sobre os erros do passado, né? Idade Média, Inquisição e tudo mais. O que você tem falado dessa história? Eu sou professor de História da Igreja, né? E eu acho interessante que tudo precisa ser estudado, Vilela, dentro do contexto da época. Claro. Quando nós separamos a história da Igreja do contexto da sociedade do Império Romano, da história do mundo, do período filosófico, do período teológico, nós vamos enxergar só a desgraça. Porque, de fato, foi uma instituição perversa neste período. Só que nós temos que entender quem é que praticava a perversão. Então, a igreja errou. A igreja errou pela perversão de quem estava no poder. E quem estava no poder não eram cristãos de verdade. Eram interessados em títulos e poderes que tinham sobrado do Império Romano e que a igreja agora distribuía de acordo com os clãs familiares. E essas pessoas, para receberem títulos, se batizavam, se autodenominavam cristãs para serem aceitas dentro das normativas que a igreja tinha agora e que tinha absorvido do Império Romano. Mas nós tivemos no trono de São Pedro, na cátedra de Pedro, ou seja, o bispo de Roma, o Papa, nós tivemos papas que nunca acreditaram em Nosso Senhor Jesus Cristo. O quê? Estavam ali apenas por título. Chegaram ao trono de Pedro por conta de política. Se batizaram para poder ter títulos. Por isso nasciam as aberrações. Então nós não podemos dizer a Igreja Católica. Nós estamos falando de 2000 anos de história. Você quer falar de qual período? Idade Média? Vamos falar de 500 anos, 400 anos de Idade Média, 600 anos? Vamos delimitar o espaço? Porque a Igreja não foi durante 2000 anos o que ela foi na Idade Média. Então nós temos que entender, e aqui a razão é fundamental. Porque a Igreja de Jesus Cristo, que nasce com Cristo a partir dos apóstolos e da sucessão apostólica, é a mesma igreja que está viva hoje. Pedro está vivo em Francisco, assim como os 12 apóstolos estão vivos nos bispos. É a mesma igreja. Eu não posso dizer que esta igreja é a mesma que cometeu tudo o que aconteceu na Idade Média, porque ela não está presa na Idade Média. Nós temos 2000 anos. A Idade Média foi um passado da igreja, corrompido por poderes que em momento nenhum se interessavam por Deus. Se interessavam pela política e por títulos humanos. E para o contexto filosófico, social e político da época, era interessante. Então não é eximir a igreja de culpa, mas não é olhar para a igreja de hoje e dizer: hoje vocês são culpados pelo que aconteceu há 500, 600 anos atrás. Entendi. Né? Porque é uma ignorância dizer isso. Ah, mas vários papas pedem perdão. É o mínimo que o líder de um movimento como a Igreja Católica, que é a maior instituição de congregação de pessoas, tem que fazer. E a mais longeva, reconhecer, né? a mais longeva e a maior. Né? O próprio Chico Xavier, uma vez perguntaram para ele no Pinga Fogo se o espiritismo ia crescer, se era a pretensão do espiritismo do Brasil passar à Igreja Católica. E ele falou: jamais. E se o espiritismo um dia pensar sobre isso, o espiritismo precisa acabar. Porque nenhuma religião tem a competência e a sabedoria para poder reunir tantas pessoas em pró da mesma ideia e do mesmo objetivo. A Igreja Católica, ela é fundamental para o mundo. Isso saiu da boca de Chico Xavier. Que eu falo Chico Xavier porque é o grande nome do espiritismo no Brasil, na América Latina, e se tornou mundialmente conhecido. O povo às vezes me chama de espírita, me chama de macumbeiro, porque eu transito nesse mundo.
né? Então, se a gente tirar a razão das coisas, Vilela, a gente vai entrar na ignorância total. Então, por que eu digo que a igreja, e defendo com unhas e dentes, a igreja é do Espírito Santo? Porque nós, homens, não conseguimos destruí-la até hoje. Outra coisa também tem bastante discussão em relação à igreja católica, principalmente com os evangélicos, é em relação à idolatria, né? Em relação à adoração à figura da Virgem Maria. Uhum. Tem muito atrito e muita divergência em relação a isso, né? Qual que é a posição de vocês? A igreja resolveu essa questão no século IX. Essa crise foi no século IX, Já? quando os gregos ortodoxos, os cristãos do Oriente, falaram para os cristãos do Ocidente, latinos, do Império Latino, que eles não podiam mais cultuar as imagens dos santos na figura das estátuas, como era costume romano. Entendi. Porque os romanos tinham estátuas, Sim. os gregos tinham pinturas bizantinas, mosaicos. Então, os cristãos do Oriente faziam quadros pintados com ouro, com arte mosaica. É o período bizantino que ficou. Já os cristãos do Ocidente absorveram do Império Romano a criação de estátuas. E da própria Grécia, né? E a Grécia, que Com também suas teve isso. esculturas, enfim. Mas o cristianismo grego era o cristianismo da pintura bizantina. O cristianismo latino foi das imagens das estátuas romanas, que representavam as pessoas que morriam em testemunho de amor e fé pela igreja. Então os gregos questionam os latinos. Vai ter um concílio para definir sobre isso. É uma crise iconoclasta. Ah, é? Teve um concílio só para isso. E no concílio resolveu-se. Definiu essa fé. As representações dos santos e da Virgem Maria no Oriente permanecem como pintura, como ícone, porque ícone em grego significa rosto, Sei. face. Então, para eles, o ideal era fazer pintura, os ícones, e não fazer as estátuas romanas conforme o Império Romano ensinava. E para o Ocidente ficou definido, não, vocês aprenderam a fazer estátuas no Ocidente, continuem fazendo estátuas. É uma definição conciliar, social. Por quê? Porque o Ocidente estava acostumado com estátuas, o Oriente com pinturas. Então a igreja faz essa enculturação. E a ideia de adoração é um equívoco que também já foi resolvido em concílios muito antes da Idade Média. Os cultos de latria, eles vão ser divididos. Então, o culto de latria, que é o culto de adoração, Sim. ele é dado a Deus. E a Cristo. Somente a Deus. Então, a Cristo Nosso Senhor, como Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, e ao Divino Espírito Santo, que é a ação, o agir de Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade. A adoração somente a Deus. A Virgem Maria, nós temos o que nós chamamos de primeira veneração. Aí nós vamos falar de dulia. A protodulia se dá à Virgem Maria. Que é a diferença entre a Ela está adoração... acima, no cristianismo, ela é o maior exemplo a ser seguido. Então nós olhamos para a Virgem Maria e copiamos o modelo daquela mulher para vivermos uma vida cristã saudável e real. E depois dela, os que vieram, os apóstolos, os mártires, os santos próprios do tempo. Então nós não adoramos essas pessoas. Se curtiram o conteúdo, não esqueçam de deixar aquele like. Se ainda não fazem parte, inscrevam-se no canal para não perderem as novidades. Até o próximo vídeo.